E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, seguidor do canal, inscrito do canal, ou não inscrito, mas de outras torcidas que acompanham o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, quarta-feira, tricolor comemorando a classificação para a final da Copinha, depois da goleada sobre o Guarani. Daqui a pouco eu vou falar sobre venda de ingressos, tá? Muita gente me perguntou, foi atrás das informações, saíram agora algumas informações, ao contrário do que muita gente pensava, inclusive eu, não será de graça e não terá quilo de alimento, vai ser pago mesmo, vai ser vendido, daqui a pouco eu explico pra vocês. Antes, muito obrigado, quero sempre agora, todo vídeo eu vou começar agradecendo o número de visualizações e comentários do vídeo anterior. E o vídeo anterior a gente conversou sobre o Carneiro, muita gente, 99,9% da torcida do São Paulo concordou comigo em relação ao Carneiro, que não é ninguém na fila do pão, como disse até um inscrito, não é ninguém na receita do miojo, para fazer o que ele fez, a falta de profissionalismo, de respeito que ele fez. Mas teve gente que concordou com ele, viu? Só para vocês saberem, teve gente que concordou, acho que ele estava certo, já que ele não tem oportunidade, ele tinha que se rebelar mesmo. Eu discordo totalmente, esse tipo de postura vai totalmente contra tudo aquilo que eu acredito dentro do futebol, vai contra tudo aquilo que eu acredito em relação a profissionalismo, e alguns até inscritos lembraram que está virando moda, né? O Bruno Henrique fez isso no Santos, o Arrascaeta fez isso no Cruzeiro, então uma atitude lamentável. E aí o que aconteceu? Surgiu a informação que o São Paulo iria puni-lo em 40% do salário, mas depois essa informação não foi confirmada, a punição, os valores iam ficar ali, iam ser decididos internamente pela diretoria, e o Hudson disse hoje que o Carneiro pediu desculpas, e foi cobrado pela falta de profissionalismo, mas pediu desculpas. Então, pra mim, eu já falei, não mudei de ideia, pra mim tinha que deixar treinando separado sozinho em Cotia, para não influenciar a molecada, deixa treinando sozinho, daqui 6 meses vende, para colocar na linha, para aprender a nunca mais fazer isso com o São Paulo. Mas, inclusive, teve até uma informação que o Raí ia ser duro com ele, como ele foi com o Cueva. Lembra quando o Cueva saiu, que o Raí, ele deu mais uma das centenas de pisadas na bola do Cueva, que passava a mão na cabeça dele, o Raí falou que ele estava desinteressado, quando ele foi pro Peru, lá com a filha dele ia nascer, depois não voltou a ter pela representação, e aí o São Paulo acabou se livrando dele, que está no futebol russo, e as informações que chegam, que está muito arrependido, que nunca mais devia ter saído do São Paulo. É isso aí, Cueva, para aprender que você tenha aprendido a lição. Se você tiver um tempinho ainda, você dá uma ligada pro Carneiro e diz isso pra ele, tá? Que o São Paulo é grande demais pra pisar aí na bola. Tomara que não passe a mão na cabeça desse jogador aí, porque eu falei pra vocês, o meu medo é que essa diretoria, especialmente o Jardim, vire refém desse tipo de jogador medíocre que não fez nada pelo São Paulo. Falando em jogador que não fez nada pelo São Paulo, pelo menos na minha opinião, Jonathan Gomes está de volta, estava jogando no futebol da Arábia Saudita, mas eu fiquei mais aliviado, acho que muitos torcedores também ficarão, ele não será aproveitado, não tem planos para ele, então deve ser negociado aí por empréstimo, deve ficar, porque ele tem contrato ainda com o São Paulo, deve ser, se aparecer algum clube interessado, a comissão técnica não pretende aproveitá-lo. Eu acho um jogador horrível, outro fracasso, outro jogador que foi decepcionante, tipo de meia que não marcava, não atacava, não criava, passei muita raiva com o Jonathan Gomes. Se bem que ele teve poucos jogos pelo São Paulo, mas os 12 jogos que ele teve, jogou mal em todos, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Então, falando em jogador com contratação ruim, jogador que não dá passe, não dá assistência, mais um, Edmar, está decididamente fora dos planos da diretoria do São Paulo. Os empresários do jogador estão procurando o clube para ele. O São Paulo já disse que não tem interesse, ele é lá o terceiro reserva, depois do Reinaldo e do Léo. O São Paulo já disse que não tem interesse, então os empresários dele estão procurando o clube. Enquanto isso, pagaremos o salário de Edmar, rezando para Nossa Senhora do Bom Cruzamento, da pequena área, da boa negociação, para a gente conseguir fazer um negócio e se livrar desse jogador que, para mim, um dos piores da história do São Paulo. Falando agora em boas notícias, Birubiru foi inscrito, lembra que ele estava numa situação complicada com o clube chinês? Ele fez uma rescisão unilateral. Os chineses não tinham concordado com a saída dele, que ele não estava recebendo salário, o São Paulo estava numa burocracia para tentar liberar, liberou, já está inscrito, pode jogar, inclusive deve viajar para Novo Horizonte na partida de amanhã às 9 da noite contra o Novo Horizontino. Quem não deverá viajar será o nosso querido Hernanes, o Profeta. A comissão técnica decidiu, inclusive corre até o risco dele não jogar contra o Santos. Por quê? Porque isso, a diretoria sabe que o Hernanes já não é uma criança, e está muito preocupada, está pensando, não é preocupada no sentido de preocupação, está pensando em fazer um trabalho diferente de preparação física do Hernanes diferente, para ele render nos jogos principais, para ele estar no auge da forma física nos jogos principais. Com certeza isso tem a ver com o trabalho do Carlinhos Neves, por isso eu já confio cegamente pela competência do Carlinhos Neves.
devem estar preparando o Hernanes para as partidas importantes aí da pré-Libertadores, porque a comissão técnica pensa o seguinte, comissão técnica barra Carlinhos Neves, eu acho, né, só uma impressão, que precisa de mais tempo para treinar. Só para você ter uma ideia, o São Paulo faz para Novo Horizonte, a previsão era de embarque hoje à tarde, depois do treino para Novo Horizonte, 400 quilômetros de... 400 quilômetros? Acho que são 400 quilômetros, me perdoe os Novo Horizontinos se eu estiver errado, mas cerca de 4 horas e meia, 5 horas de ônibus. O Hernanes não participando dessas viagens de volta, não participando do jogo, ele ganha praticamente 3 dias a mais de treinamento. Então, a comissão técnica está pensando em fazer isso, está pensando até em poupar, ele não deve jogar contra o Santos no domingo no Pacaembu, porque a diretoria está preocupada pelo seguinte, as férias no Campeonato Chinês são mais longas, começam mais cedo. Então, o Hernanes não atua uma partida oficial inteira, lembrando que ele jogou os 2 primeiros tempos da Florida Cup contra o Antrax e contra o Ajax, ele não joga uma partida oficial completa, pegada, valendo o primeiro e segundo tempo, desde o dia 11 de novembro. Então, a comissão técnica está preocupada, claro, eu acho super válido a gente fazer um trabalho, por isso que é bom trabalhar com profissionais do gabarito do Carlinhos Neves, que eu tenho certeza que ele está por trás disso, e o Hernanes não deve jogar esses 2 jogos, a gente deve manter o time que começou contra o Mirassol o campeonato, lá com o Nenê no meio, e o Volpi no gol e o Pablo na frente, que fez muito sucesso e tal. Hoje o Diego Souza deu uma entrevista falando que necessariamente ele não é reserva do Pablo, que eles podem jogar juntos, que os bons jogadores têm sempre que jogar aquilo que a gente sempre conversou. Inclusive eu queria fazer a pergunta de hoje para vocês, é isso, vocês acham que Diego Souza e Pablo podem jogar juntos? Eu acho que podem, a gente precisa pensar num esquema de jogo, porque o Diego Souza é mais paradão, o Pablo tem muito mais mobilidade, mas é aquilo que a gente conversou ontem, que é o que eu acho, a minha opinião, conversamos na segunda-feira. O São Paulo agora tem mais elenco, tem mais opções de jogo, de mudanças, de alternâncias, de maneiras de jogar, e eu acho que tem um treinador que sabe fazer isso, que é o Jardine, mais do que o Aguirre sabia fazer. O Jardine, por ser um estudioso do futebol, acho que ele tem muito mais competência do que o Aguirre para fazer essas alterações que a gente viu que o Aguirre não teve capacidade de fazer durante a parte final do campeonato, quando perdeu jogadores, ele não teve a capacidade, continua mantendo o time do mesmo jeito de jogar, e a gente caiu pelas tabelas e não conseguimos nem classificação para a Libertadores. Uma informação curiosa que eu queria passar para vocês, o Volpi, o Pablo e o William Farias estão morando no CT. Isso é diferente, por quê? Porque no CT, apesar da estrutura bacana que tem lá, geralmente quem mora lá são jogadores da categoria de base que não tem carro, ou que são do interior, e tudo, pedem para morar lá. O Volpi, o Pablo e o William Farias tiveram negociações muito rápidas, assim, né? O Volpi principalmente, o Pablo nem tanto, mas o Volpi e o William Farias foi negociado, já viajou para os Estados Unidos, não tiveram tempo de procurar casa com calma, e eles não estão com pressa. Então eles estão lá, fizeram uma amizade dos 3 ali, saem para jantar, se divertem da maneira que dá ali com as atrações, os jogos lá que tem no centro de treinamento. Eu acho que isso é legal para unir mais o time, né? O Pablo ainda se adaptando, o Volpi também, o William Farias também se adaptando. Só uma curiosidade que eu achei essa informação interessante para vocês, os 3 estão morando no CT e logo devem sair procurando casa, mas imagina a mordomia que deve ser esse CT aí, né? Tá certo que esses caras estão acostumados a sonhos, empregados e tudo mais, mas imagina a mordomia no CT, alimentação, descanso, facilidade para treinar, os 3 não acostumados com São Paulo. Então, eu moraria fácil no CT se me convidarem, se bem que eu acho que eu não devo ser muito querido entre os jogadores, mas se me convidasse para morar no CT, eu ficaria cornetando todos de manhã, de tarde e de noite. Então, aceito convite para morar no CT. Se eu puder levar minha cachorrinha, melhor ainda, tá? Sobre o Novo Horizontino, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que a gente conversou no jogo contra o Mirassol, que eu falei, alguns times do interior estão se preparando antes, começa a treinar antes. Só uma informação, todo jogo que o São Paulo fizer contra times do interior, eu vou falar para vocês quando eles começaram a treinar. O Novo Horizontino começou a treinar na primeira semana, o Novo Horizontino que começou, eu fico... a boca é mais rápida que o raciocínio é mais rápido que a boca. O Novo Horizontino ganhou o primeiro jogo contra o Ituano, 1-0 na segunda-feira. Eles começaram a treinar na primeira semana de dezembro, então os preparação física, tático, treino tático e técnico. Então esperem muita correria por aí, amanhã às 9 da noite, e um calor da Zâmbia também em Novo Horizonte, que é uma cidade muito quente. O São Paulo deve ir com aquele time que eu falei para vocês, não deve encontrar facilidades para a partida de amanhã contra o Novo Horizontino. Copinha, só para finalizar, vamos falar da Copinha. Antes, ingressos para o jogo contra o Tajeres, a segunda partida no dia 13, já estão à venda para sócios torcedores. Para o sócio normal, para o torcedor comum,
A venda está lá liberada pelo site tão querido, nosso site Total Acesso. Vamos ficar descendo muito em cima, hein? Se é besteira, vamos cobrar demais, porque a torcida do São Paulo já está cansada dessa Total Acesso. No passado tivemos muitos problemas. Vamos ficar no pé, vocês vão me avisando aí, porque como eu não compro ingresso, eu entro com o meu credenciamento, eu não fico sabendo. Então eu queria muito pedir a participação de vocês. Teve queixa, reclamação, até sugestões do que eles podem melhorar. Vamos fazer, eu quero muito que vocês entrem em contato comigo. O torcedor comum poderá comprar a partir de sexta-feira. Os ingressos, os valores variam de 70 a 280 reais. Lembra que eu falei para vocês que tem aquela precificação, então contra o Tadieres é um jogo mais importante, o mais caro o ingresso. Vocês lembrando que contra o Mirassol estava 30, 40 reais, até 100 reais, esse vai ser muito mais caro, tá? Copa São Paulo, sexta-feira, 3h30 da tarde, estádio do Pacaembu, não será torcida única. O Vasco terá um espaço naquele canto ali, do lado das cabines de televisão, e o São Paulo todo o resto. Os ingressos já estão à venda, começaram a ser vendidos hoje, no site www.bilheteriadigital.com. Lá você encontra, pode comprar seu ingresso, eu não vi nada de alimento, de graça. Porque mais antigamente, era liberado, a entrada era livre, só que já deu muita confusão, porque lota, é feriado em São Paulo, muita gente vai. Então tá baratinho o ingresso, varia de 30 a 50 reais, vale meia entrada, se você puder usufruir desse benefício. Então entra lá no site, já garante sua compra. Eu achava que o jogo era às 10h30 da manhã, porque geralmente às 10h30 da manhã. Como é de tarde, estarei presente, já estou tentando meu credenciamento para assistir. Já não durmo mais de tarde mesmo com esse calor. Na sexta-feira estarei lá, se Deus quiser, para a gente acompanhar. 11ª vez que o São Paulo disputa o título. Perdeu quase todos, ganhou só 3 campeonatos, tenta o tetracampeonato, o resto perdeu tudo. Então, mais uma final, bateu o Guarani bem, mesmo sem o Gabriel Novaes, conseguiu uma goleada por 5-2. O Gabriel Novaes joga, o Antony jogando muito bem, o Vasco é um time fortíssimo. Eu assisti alguns jogos do Vasco e é um time fortíssimo, bem armado. Aliás, a torcida do Vasco já está querendo que toda essa molecada suba, que é bem legal, é por isso que é bem legal a Copa São Paulo. Então, se você está a fim de ir, já entre no site, repetindo, www.bilheteriadigital.com e garanta o seu lugar. A gente se encontra lá no Pacaembu. Vamos encerrando o nosso vídeo de hoje, que eu achei que fosse durar 5 minutos, como nada, nenhum vídeo na história durou 5 minutos, esse já vai durar uns 15. Vamos ao nosso tradicional Momento Maguila, acho que eu não esqueci de falar nada. Joelson Bono e para as filhas Giovanna e Nicole, do Jardim Arpoador, que fica aqui na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Abraço, Joelson, para você e para toda a família e para as filhinhas. Rinaldi Cardoso, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nandrei Cruz, e para o filho dele, o Felipe, e para a esposa Michele, todos de Feira de Santana, na Bahia. Mais uma esposa que não me odeia, por favor, se você tem uma esposa e namorada que me odeia, por favor, não me conte, porque eu fico bem triste. Mas essas esposas e namoradas gostam de assistir o Tiozinho Careca, eu gosto de saber. Muito obrigado. Vamos lá, para quem mais? Renato César de Manaus, aliás, muita gente de Manaus, terra da minha mãe, falecida, saudosa mãezinha, que nasceu em Manaus. Um beijo, um abraço para todo mundo de Manaus. Imagina o calor da Zâmbia que deve estar em Manaus. Aliás, o barulho que vocês estão ouvindo é da chuva que está caindo aqui, chuva e sol, um tempo maluco aqui na minha região. Quem mais? Para Michele Andrade, de Pereiras, também no interior de São Paulo. E um abração especial para o João Guilherme, o popular Cabeça, lá de Jundiaí. Um molequinho de 10 anos, São Paulino fanático. Fala comigo direto, assiste todos os meus vídeos. Era palmeirense, mas graças à minha competência consegui fazê-lo mudar de time. Hoje, João Guilherme, o Cabeção, São Paulino doente, quer vir assistir o jogo da Copa São Paulo na sexta-feira. Calma, João, calma que eu vou trabalhar, não vi se isso vai dar pra te trazer. Então é isso aí, gente, ó, eu volto amanhã, depois do jogo, contra o Novo Horizontino às 9 da noite. Depois do jogo tem vídeo, na sexta-feira tem copinha, no domingo tem clássico. O restinho de semana promete, hein? Fiquem com Deus, lembrando que aqui jamais será vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. E já pensou? Mordiscar um título já na sexta-feira, para começar bem o ano? Torceremos, hein? Fiquem com Deus, gente. Forte abraço e tchau.